Jorge Jesus mais uma vez entra em ação no Flamengo. Não, ele não vai voltar. Mas de acordo com o companheiro Vene Casagrande, Jorge Jesus aconselhou o José Boto a aceitar o convite do Flamengo e deu as melhores referências possíveis sobre o clube de regatas do Flamengo, inclusive sobre a estrutura toda. É muito importante que José Boto pegue referências sobre o clube, até para saber onde está pisando. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se por aqui no canal, caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre o Flamengo e a gente tem que falar sobre essa história que o companheiro Vene Casagrande trouxe no SBT, de que o José Boto conversou com o Jorge Jesus, né? Jorge Jesus sempre vai ser um nome espetacular na história do Flamengo, né? Isso não está em discussão. É um camarada que fez muito pelo clube e continua fazendo a partir do momento em que influencia, de certa forma, a decisão do José Boto de dirigir o futebol do clube. Então, o que acontece? O Boto liga para ele e fala: e aí, JJ, como é que é lá? A história toda funciona assim, a assado, a torcida é assim, o clube funciona dessa forma. E vale lembrar, isso é informação, tá? Que a relação entre o BAP e o Jorge Jesus é excepcional. É ótimo, isso é informação. O próprio BAP já me falou sobre isso. É uma relação muito boa. Então, claro que o José Boto tem as melhores referências para trabalhar no Flamengo. A gente vai falar mais sobre isso neste vídeo que tem um oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai encontrar as melhores odds do mercado, com BandBet multiplica, inclusive, para jogos da Premier League e do Campeonato Espanhol neste final de semana. Tem Arsenal e Everton, tem Liverpool e Fulham, tem Raio Vallecano e Real Madrid, tem muito jogo para você se divertir no site bandbet.com. Acesse agora bandbet.com. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, e eu sempre falo a você, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando aqui o tema principal deste vídeo. Então, o fato de a relação do Jorge Jesus ser muito boa com o BAP é um ponto favorável à chegada do José Boto. Certamente o Jorge Jesus, eu não conversei com o JJ, não vou mentir, mandei mensagem para o José Boto, pedindo até uma entrevista, ele falou que neste momento não pode falar, evidentemente, porque ele está acertado com o Flamengo, né? Ele respondeu a mensagem, aquela coisa toda, e o fato de o Jorge Jesus ter esse bom relacionamento com o BAP, mostra que o Jorge Jesus deu as melhores referências do novo dirigente do Flamengo, do novo presidente do Flamengo, ao José Boto. É muito importante que o JJ fale com o José Boto, porque o JJ, quando foi técnico do Flamengo, tinha a chave do CT, né? Nesse caso, não haverá esse risco, porque o José Boto será um contratado do clube que não vai ter a chave do CT. Ele vai ser um diretor de futebol, um diretor técnico. Eu venho pedindo a implementação dessa função no organograma do Flamengo há muito tempo. Faltava isso, né? Você tem um diretor executivo, Bruno Spindel, que está saindo com a diretoria ainda atual, né? Que até o dia 18 vai ser a diretoria do Flamengo. E, sem dúvida, você tem a chegada de um homem que vai enxergar o futebol de cima para baixo, ou seja, ele vai olhar para a base também. Tanto que ele tentou trazer o José Boto, com influência dele, o João Paulo Sampaio, que é o mago da base no Palmeiras, né, um diretor espetacular de base do Palmeiras, e não conseguiu, porque o João Paulo Sampaio quis a permanência no Palmeiras, até comunicou isso a presidente Leila Pereira. Mas tudo bem,
Porque o Boto, do jeito que ele é competente, ele pode arrumar outro diretor para a base, sem problema nenhum. Ele pode até influenciar a base, ele vai olhar para a base do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Ele vai chegar lá, vai ver treino, vai ver metodologia de trabalho, vai criar processos, né? Não vai ver mais aquela figura do Carlos Noval, por exemplo, gerente de transição. O Boto vai coordenar esse processo todo. Então é bem capaz que o Flamengo passe a revelar mais e melhor, né? Jogadores, de repente, com a cabeça melhor, né? Isso é muito importante, porque o camarada sai da base, isso acontece em qualquer clube do futebol mundial, e muitas vezes não está preparado para jogar no profissional, né? E aí o Boto vai criar esse processo de transição mais suave, implementação de um psicólogo no departamento de futebol, isso é muito importante também. O Arrascaeta falou com a Mota no GE sobre isso, né, sobre a necessidade de fazer terapia e tal, que é uma coisa muito importante, recomendo a você, eu faço, e super recomendo a você, né? E o JJ, foi o que eu falei, quando vai embora do Flamengo, leva a chave do CT consigo e todo mundo fica perdido. Tanto que o Flamengo contrata um técnico, que é o Domi, depois da saída do Jorge Jesus, que não tem nada a ver com o Jorge Jesus, né? Isso jamais aconteceria com o José Boto lá no comando. Porque o Boto já deu entrevistas falando sobre isso, né? Sobre o clube que vai atrás do Guardiola e do Simeone. Ele fala, isso não tem o menor sentido, são dois técnicos que pensam futebol de forma completamente diferente. Não estou aqui falando que um é melhor do que o outro. Até acho o Guardiola melhor, mas ele falou sobre isso, né? Sobre a divergência de pensamentos. E aí, meu amigo, é o seguinte, você tem ali um técnico, que é o Felipe Luiz, que deve continuar à frente do Flamengo, acho que vai continuar à frente do Flamengo, isso é informação, né? E o José Boto, se o Felipe Luiz um dia for, sei lá, chamado para a seleção brasileira, o José Boto vai chegar e falar, beleza, o Felipe Luiz está indo, tá, mas não haverá uma mudança tão drástica e sem nexo, porque o José Boto vai atrás de um técnico com o mesmo perfil do Felipe Luiz, a mesma forma de pensar, pode ser um estrangeiro, brasileiro. Isso eu estou falando em hipóteses, né? Então gostei muito dessa declaração que o Boto deu ao podcast, falando sobre a forma como os clubes vão atrás de técnicos e não sabem o que querem. Isso aconteceu no Flamengo, quando eu cito a saída do Jorge Jesus e a chegada do Domi, mesmo o Domi tendo falado ao Marcos Braz, não, a gente vai fazer mais ou menos o que o Jorge Jesus fazia, não era bem assim, era só olhar para o histórico de um e de outro para saber que a coisa era bem diferente. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.